Senhora Presidente, nobres pares, plateia, imprensa, destacar aqui a presença do Dr. José Marcos, ilustre advogado, nosso convinhado. Senhor Presidente, eu queria só me manifestar a respeito da homenagem ao Miguel Chibani. Realmente, o destaque que ele tem hoje, a Santa Casa, é impressionante o número de obras que estão sendo realizadas ao mesmo tempo. E destacar aqui a equipe que ele tem, principalmente a equipe que executa esses serviços, e parabenizar pessoalmente aqui, deixar registrado, não estou fazendo nenhum requerimento, mas chefiados pelo Edson e todo o pessoal da área de enfermagem que trabalha naquele hospital. E aproveitar o momento também, a gente escuta muito isso lá na Santa Casa, isso é um desafio para a direção da Santa Casa, que diz respeito à remuneração dos funcionários, que eles sempre pleiteiam um plano de cargos e salários. Eu sei que isso é muito difícil diante da remuneração que o SUS traz aos hospitais do Brasil, mas que isso fique como um desafio a mais para o Miguel e seus companheiros para tornar a Santa Casa ainda melhor, né? Queria fazer um requerimento, senhora Presidente, à Defesa Civil, para que ela faça um relatório sobre os estragos ocorridos no município no último sábado, que houve aquela chuva no sábado de manhã. Então eu estou pedindo à Defesa Civil um relatório sobre os estragos da chuva ocorrida no último sábado, e em seguida eu vou justificar. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, queiram colocar-se em pé, aprovado por unanimidade. Subscrição de toda a Câmara. Eu, doutor Enéas e doutora Rosângela, constantemente recebemos torpedos do senhor prefeito, e nesse sábado ele nos enviou um torpedo que estava faltando nós três nos escombros que tinha na cidade. E eu não estava aqui no período da manhã e respondi a ele, mas aonde? Ele enumerou uns 15 bairros. Tá bom, então eu não podia estar presente e também teria que elencar vários bairros para passear lá. Mas eu só espero que isso não tenha sido alguém se aproveitar da desgraça alheia, né? Porque se ocorreram algumas coisas, eu vi algumas fotos de uma casa da Vila Esperança, que realmente houve um destelhamento, o pessoal muito humilde, mas esse relatório que não sirva para a Varese de novo dizer que está no estado de emergência, né? Senhor Presidente, eu queria comentar aqui um assunto. Bom, todos nós queremos que a função dos mototaxistas aqui de Avaré seja regulamentada. Todo mundo, no dia a dia, quem está no trânsito de Avaré, se surpreende com manobras radicais, perigosas e acidentes que os motoristas de moto acabam provocando ou sendo vítimas. Eu que trabalho no IML, eu vejo essa situação porque a maioria das vítimas passa por nós, e a grande maioria das vítimas que passam no IML é de acidente de moto, né? E existe uma lei federal que regulamentou a profissão do mototaxista, do motoboy, e também do motofrete, que é quem mototaxista carrega passageiros, e o motofrete carrega mercadorias. Nós aprovamos uma lei aqui em 2010, que foi enviada pelo senhor prefeito, que trazia algumas restrições à atividades deles, principalmente no que diz respeito ao número de vagas, há quanto tempo que tinha que residir no município, não podia exercer nenhuma outra atividade remunerada, não podia ser aposentado, e os mototaxistas, reunidos com componentes da Polícia Militar e buscando exemplos de outras cidades, foi enviado para essa casa. Eles discutiram isso com o senhor prefeito, e foi enviado para essa casa um projeto de lei para definitivamente regulamentar essa profissão, que hoje ainda está
subregulamentado. Então existe uma lei que regulamenta hoje, só que eles não têm condições, a queixa deles é que o Demutran não está ainda capacitável, eu não sei os motivos, para registrar essas motos. Eles têm que ter a placa vermelha, e se eles porventura levam algum passageiro até a Costa Azul, por exemplo, a polícia rodoviária pode multá-los porque a polícia rodoviária desconhece a lei municipal. Diante disso, o prefeito enviou para cá no ano passado, mais precisamente 7 de novembro, e no início desse ano, 2 de fevereiro, tem um parecer jurídico da doutora Letícia, passou pelas comissões, mas curiosamente o líder do senhor prefeito pediu a retirada desse projeto sem que ele viesse a ser apreciado pelos vereadores. Eu não sei qual foi o motivo. Existe uma carta do líder do senhor prefeito dizendo que para melhores estudos, atendendo a pedido do chefe do Poder Executivo, ele estava pedindo a retirada desse projeto. Então, eu faço aqui um requerimento, senhor presidente, para que o senhor prefeito, em primeiro lugar, reenvie esse projeto, que é um projeto que foi estudado, ele tecnicamente ele está melhor do que o anterior, ele não fere a lei federal, que é a lei maior, ele segue tudo que a lei federal prevê e tem as questões peculiares de uma cidade do nosso porte. Então, um requerimento para que o senhor prefeito, em primeiro lugar, responda quais foram os motivos da retirada desse projeto. E segundo, ele reenvie esse projeto o mais rapidamente possível, que vocês tenham certeza que esse projeto, regulamentando essa atividade, vai influenciar no nosso trânsito. Nós vamos saber se quem está produzindo esses acidentes é um profissional que está trabalhando ou é um motoqueiro que está fazendo arruaças na rua, que é o que a gente está acostumado a ver. Então, para não ficar tudo no mesmo balaio, é importante que o senhor prefeito faça isso. Então, requerimento, senhora presidente. Em votação. Requerimento, os dois requerimentos? Pode ser tudo englobado mesmo. Tá. Os motivos de ter retirado e para que ele reenvie o projeto da forma como foi feito, essa casa o mais rapidamente possível. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, queiram colocar-se em pé. Requerimento aprovado por unanimidade de subscrição de toda a casa. Bom, é isso que eu tinha a dizer. Boa noite a todos.